Boa tarde, vamos começar mais um vídeo aqui do canal. Eu vou dar continuidade aqui nessa série, né, do Antigo Testamento. E agora eu vou falar um pouco do Moisés, né, do Moisés, junto com o Yahvé, ali que é retratado no Antigo Testamento, né, que Deus ali, né, que é Yahvé, é o Deus do Antigo Testamento, e ele desceu ali no monte, né, para conversar com Moisés. Mas antes eu vou trazer aqui um conteúdo que é interessante, que é do livro A Lei do Uno, tá? Esse livro ele é muito estranho, na verdade, ele é uma leitura extremamente esquisita, mas tem algumas coisas nele que são interessantes. Ele supostamente foi escrito por entidades aí que formam uma espécie de equipe ali que é responsável por essa esfera planetária, né, que nós chamamos de Terra. E ele é um livro estranho, né? Quem quiser ler depois aí se interessar, põe aí nos comentários, eu vou upar ele lá no Telegram. Ele é um livro bem esquisito, na verdade, mas vamos continuar aqui, vamos dar sequência, vou mostrar o que está escrito no livro. Quem quiser tiver mais interesse, depois eu ponho lá. Esse livro ele declara a lei do Uno, e a lei do Uno declara que todas as coisas são unas. E só isso, essa seria a coisa mais importante mesmo do livro. É um livro esquisito. É um livro que supostamente foi escrito ali pela Fraternidade Branca, né, ou um grupo de entidades, né, que eu já falei. Mas para quem tiver interesse, ele tem muitos tópicos aí da questão religiosa. E até fala da Atlântida. E esse livro também fala que muitos espíritos vieram de Vênus, o que é estranho, porque a sabedoria hiperbórea também fala isso. Então são duas coisas estranhas aí. Mas vamos ver aqui o que esse livro fala sobre Moisés e Yahvé, beleza? Então ele começa: eu sou Ra, né, que é o conjunto de entidades do livro se denomina Ra. Há aproximadamente 45 mil anos, uma tentativa foi feita e não foi bem sucedida. Quer dizer, eles tentaram se comunicar com os seres aqui da Terra, né, ou dessa esfera planetária, há 45 mil anos atrás, não conseguiram. Depois, há aproximadamente 2600, né, 2600 anos, o grupo enviou uma entidade do complexo de memória social a esta esfera planetária. Aqui depois ele vai corrigir, ó, ele fala 2600, mas ele vai corrigir aqui, ó, o tempo correto seria 3600. Né? Depois na próxima sessão ele corrige, que seria 3600. Por quê? Esse livro foi escrito ali na década de 80 a 90. Se você voltar 3600 anos daquela época, seria mais ou menos a época do Egito, aonde teria vivido ali Moisés, né? Entre 3000 e 3500 anos atrás, mais ou menos nessa época. Então o livro está falando da época do suposto êxodo, né? Que é o que a gente conhece, né? A história que a gente conhece como êxodo, beleza? Ali do Moisés, do povo hebreu. E aí ele continua: este esforço obteve algum sucesso, mas foi em um contínuo espaço-tempo diminuído em impacto. Bom, você poderia nomear a entidade que foi enviada aqui há 2600 anos, né? Na verdade 3600 que ele corrige aqui. Isso aqui é interessante, ó. O livro fala que Yahvé foi enviado aqui na Terra há 3600 anos atrás, que é na mesma época que a gente, pelo menos que a gente tem ali da história bíblica, entre 3000 e 3500 anos atrás, seria quando Yahvé falou com Moisés no monte. As datas, pelo menos, elas batem. Esta entidade foi nomeada por suas pessoas como Yahweh, né, ou Yahvé. E aí ele continua na próxima página.
Você poderia me dizer as origens dos 10 mandamentos? E ele fala, eu sou Ra. A origem destes mandamentos segue a lei das entidades negativas, imprimindo informações em complexos mente-corpo-espírito. Esses complexos mente-corpo-espírito seriam nós, né? Nós seríamos um complexo corpo, mente, espírito, ou corpo, alma, espírito. Aí seria as pessoas, isso aqui, tá? Positivamente orientados. A informação tentou copiar ou se disfarçar de positiva, enquanto manteve características negativas. O que ele está falando basicamente é que os mandamentos têm origem em entidades que tinham uma intenção negativa, né? Uma intenção negativa de influenciar as pessoas. E eles foram disfarçados como uma coisa boa, mas na verdade eles tinham uma outra intenção. E o questionador continuou. Isso foi feito pelo grupo de Orion? Eu sou Ra. Sim, isso está correto. Qual era o propósito deles ao fazer isto? Eu sou Ra. O propósito do grupo de Orion, como mencionado anteriormente, é conquistar e escravizar. Isto é feito através da procura e estabelecimento de uma elite, né, que quase não tem no nosso planeta, né, isso aqui, e fazendo com que os demais sirvam a esta elite, através de vários dispositivos, tais como as leis que você mencionou e outras dadas por esta entidade. Então aqui ele está falando que as leis foram dadas com a intenção de criar uma hierarquia, né, de que você cria uma elite dominante e o resto tem que obedecer. Bom, que é basicamente toda a estrutura do nosso mundo hoje, né? Tudo tem uma hierarquia, tudo tem que ali uma elite que manda e um povo que fica ali achando que tem que obedecer. E ele continua mais uma página aqui. Agora ele vai falar do Moisés. O receptor das leis, dos 10 mandamentos, era positiva ou negativamente orientado, né? Isso aqui seria a ideia de uma pessoa boa ou ruim. O receptor era alguém de extrema positividade, sendo responsável então por algumas das características pseudo-positivas da informação recebida. Como com contatos que não são bem-sucedidos, esta entidade complexo vibratório, Moisés, né, ou Moisés, não manteve uma influência confiável entre aqueles que ouviram primeiramente a filosofia do Uno. E esta entidade foi removida deste nível vibratório, ou seja, depois que ele morreu, esse nível vibratório de terceira densidade, em um estado diminuído ou entristecido, tendo perdido o que você poderia chamar de honra e fé, com as quais ele começou a conceptualização da lei do Uno e a libertação daqueles que eram de suas tribos, como elas eram chamadas naquele tempo e espaço. O que ele está falando é o seguinte: Moisés era um cara decente, né? Ele era um cara bom, que tinha uma intenção boa, mas conforme ali a história dele, tudo que ele tentou construir, que ele tentou libertar o povo dele, né, foi mais para frente usado de uma maneira ruim, e ele desencarnou, né, aqui ele fala, e esta entidade foi removida deste nível vibratório de terceira densidade, que é a Terra, é uma esfera planetária de terceira densidade, em um estado diminuído ou entristecido, ou seja, Moisés morreu triste, né? Ele perdeu a fé porque ele viu que tudo que ele fez ali foi usado de uma maneira negativa. Basicamente é isso que ele está falando. Ele está falando que Moisés tentou fazer uma coisa boa, mas que mais para frente resultou numa coisa não tão boa assim, né? Foi usurpado ali pelos sacerdotes e usado para uma maneira de controle, que é exatamente o que ele fala aqui, ó. A intenção era conquistar e escravizar, né? A intenção das entidades que influenciaram ali Moisés era conquistar os outros povos e escravizar através da lei, utilizando a lei dos mandamentos. Ou seja, eles, é que nem eu falei, eles estavam tentando construir
uma hierarquia, uma lei, né? Então eles deram a lei para o povo obedecer. Então você cria uma elite dominante, que é quem decide as leis, e o povo acha que tem que ficar obedecendo. O povo sempre dá o seu poder para os outros, que é exatamente o principal problema da Terra. As pessoas dão o poder delas para os outros e ficam esperando alguém resolver. É exatamente isso aqui, né? Que é uma característica negativa, né? Uma impressão negativa em cima das pessoas. Então as pessoas sempre acham que elas têm que dar o poder pessoal delas para um terceiro resolver os problemas delas. E é daí que nasce a política, é daí que nasce a religião, é daí que nasce todas as estruturas de hierarquia. Vem da onde? Vem de você entregar o seu poder pessoal para um terceiro. É daí que vem, na verdade é daí que vem praticamente todos os problemas da humanidade, né? Então esse livro aqui ele fala que Yahvé se comunicou com Moisés, escolheu Moisés, né, como um canal ali para transmitir a lei, e que a lei tinha um sentido de domínio, né? A lei foi criada para domínio, ou seja, para você criar uma elite dominante de sacerdotes e o resto tem que obedecer, beleza? Depois eu vou trazer na Bíblia isso aí para vocês verem.